Bem-vindos a mais um programa francamente especial Quarentena. Hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar do quê pra gente? Gente, do 13 de maio. Você estudou na escola 13 de maio? Eu estudei e lembro que meu livro de história dizia o seguinte: um dia, Princesa Isabel acordou e decidiu, Áurea, vamos aí libertar essas pessoas que estão há tanto tempo escravizadas, não é mesmo? E vamos tornar um Brasil muito lindo, um Brasil muito democrático, com acesso a todos, porque hoje é o dia da Lei Áurea. E é isso que aconteceu. Meu convidado de hoje é quem? Vanderlei Vitorino, o BA, está aqui comigo, online, aqui, desbravando esse mundo digital, para contar um pouquinho aí dessa mulher tão incrível, né, que fez tanto pelo Brasil, não é mesmo? Pois é um prazer estar falando com você e com seus telespectadores, seus ouvintes aí, né? Na rádio e nas redes sociais aí, seus telespectadores. Então, na verdade, eu ficava com muita raiva, assim, quando ia chegando perto de maio, assim, porque o único pretinho na sala de aula, aí a Princesa Isabel era boazinha, que a Princesa Isabel era isso, era A aquilo. fada sensata, né? A fada sensata, justamente. E aí, o negro era o negro fujão, o negro que matou o senhor de engenho, o negro que roubou a comida, o negro que fez isso, o negro que fez aquilo. Então, na hora que começava a falar do negro, eu ia me afundando na carteira, assim, né? Porque não tinha referências, não tinha heróis, não se falava de Zumbi dos Palmares, Sim. não se falava de João Cândido, se falava de Princesa Isabel, a única, né? A heroína, né? Então, pra gente, pelo menos na minha geração, na minha época, foi um trauma muito grande. É, a possibilidade de se falar de outros heróis, de heróis negros, de heroínas negras, tem 10 anos, né? Sim. Aliás, são 13 anos que existe, que é a Lei 10.639. Então, 13 de maio para a gente sempre foi um dia muito, muito duro, muito difícil de se lidar na escola e na sociedade como um todo, né? Olha, hoje é seu dia. Oi, meu dia? Meu dia é o dia do meu aniversário, 25 de dezembro. Eu Olha que respondia, competição professor. brava aí, hein? 25 de dezembro, Pois é, eu sou natalino, né? natalino. Mas, Bea, se cria os livros de história durante muito tempo. Eu também estudei nesse livro de história, mas como eu sou uma mulher branca, isso não me impactava tanto. Aprendi o que se aprendia na década de 90 nos bancos escolares, né? A gente tem um período histórico que depois, na vida adulta, fazendo pesquisa, eu vi que também há um apagamento dessas memórias. No meu livro dizia, e aí houve a abolição da escravatura, e aí começa a vir os imigrantes. O livro ele tem um gap histórico Justamente. que você não. E aí, cadê a galera? Para onde foi? Onde foram morar? O que viviam? Porque Não, ninguém fala o que aconteceu, tá? Assinou o papel. Como também se esse papel tivesse sido assinado num ato de bondade, não é? Sabemos bem que é, era para. Vamos lá. Para que foi assinada? justamente. Justamente. Então vamos pegar a Lei Áurea. A Lei Áurea diz: fica abolida a escravidão no país. Revogas a disposição contrárias. É isso que diz a lei. A lei original falava sobre saúde da população negra, falava sobre reparação, falava sobre educação, falava sobre distribuição de terra, né? Então A a gente está reforma agrária estava ali já, o embriãozinho da reforma agrária já estava justamente, ali, né? justamente. Então o que a gente hoje, como que eu posso dizer, a elite brasileira chama de revolução da terra, quando a gente pede a reforma agrária, nada mais é que o próprio nome já diz, reforma. Então vamos reformar. O Brasil ele foi tão preguiçoso ou tão perverso que ele não fez a sua lição de casa já naquela época, que era a reforma agrária. Na Lei Áurea também dizia o seguinte: se você, negro, é, é, negro da diáspora ou negro africano,
se você quiser voltar para o seu país de origem, você pode voltar para o seu país de origem. Porém, porém, queimaram os nossos documentos. Nós não sabíamos de onde nós tínhamos vindo. Para onde que nós iríamos? Voltar para onde? Né? O Rui Barbosa, ele teve a capacidade e a perversidade de queimar os documentos que diziam quem nós éramos, de onde nós viemos, quantos éramos, né? Em que condições que chegamos aqui no Brasil. Então, para apagar... Não tinha nenhum lastro, porque quando as pessoas pensam África, as pessoas esquecem que é um continente. Que é um continente, pensa que é um país. É um país ali, tipo, né, uma coisa pequenininha, enfim. E a África é um continente cheio ali de países com estruturas diferentes, inclusive com culturas diferentes, religiões diferentes, né? Outro dia... Economia. Tudo. Outro tudo, dia, né? se a gente for pensar que o Egito fica na África, né? Então, essa questão do Egito é bem interessante, porque quando você vai fazer uma compra em qualquer empresa aí como que fala? De viagem, né? Qualquer empresa de viagem, eles te vendem o Egito como se o Egito ficasse na Europa. Sim. Viagem para a Europa, Egito, Espanha, isso. Justamente. E aí esquece que Cleópatra, por exemplo, ela vem de Rodanésia. Lembra lá como que ele chama? Todo em Tornado? Sim. Todo em Tornado tinha um personagem que falava de Rodanésia, né? E ela vem de lá. Ou seja, lá já trazia toda a cultura, toda a tecnologia, toda a ciência. Hoje, o que a gente conhece por camisinha de Vênus, por exemplo, ela foi pensada no período da Cleópatra. Olha que louco, né? Por quê? Porque a relação sexual só podia ser feita entre familiares. E entre familiares, a gente sabe muito bem, biologicamente, que a probabilidade de gerar filhos com problemas físicos é muito grande. Né? Então, eles tinham que evitar filhos para eles não precisarem abortar ou matar a criança. Olha que loucura. Então, se criou a primeira camisinha de Vênus para tentar evitar os filhos naquele período. A matemática, então, a própria saúde. Não, se a gente for pensar, daqui a pouquinho a gente volta para a abolição, mas se a gente for pensar também que tudo que a gente conhece do Egito, que as grandes imagens e tal, ninguém tem nariz, que foi também para apagar os traços negroides das esfinges, dos grandes monumentos, teve todo esse momento. Justamente para vender o Egito, como um país europeu. Elizabeth dada Taylor. A sua riqueza. Elizabeth Taylor. O cinema fez esse serviço. Dada a tamanha importância e a tamanha riqueza material, econômica e história que o Egito traz para a humanidade. Não é só para o povo africano, mas é para a humanidade. Né? Então, isso se traduz em todo o preconceito que existe diante da cultura negra. Então, várias outras etnias e sociedades espalhadas pelo continente africano é que possibilitou o Egito ter as pirâmides do Egito. Porque da onde surgiu as pirâmides? Foram os negros que construíram, com toda a tecnologia, toda a sabedoria que eles tinham, né? Que eles trouxeram de outras regiões de África, do continente africano, levaram alguns escravizados, outros contratados para estarem lá e depois mortos. E aí a gente vai entrar numa outra discussão das diversas civilizações do Egito, né? Mas o conhecimento, a tecnologia que eles tinham de poder trabalhar a pedra, de trabalhar a ciência, de trabalhar a matemática. Porque as pirâmides do Egito nada mais é que pura matemática aplicada. É isso, né? Sim. Mas falando voltando aqui para
para Dona Isabel, né? Para Dona Isabel. Aí a Lei Áurea ela foi basicamente desmembrada, né? Assim, aprova-se, autoriza-se, né, a abolição, mas nega-se o direito de existir do outro, né? O direito de existir. De existir. Oba! 13 de maio, estamos todo mundo comemorando porque estamos livres. E 14 de maio eu estou na rua, sem saber o que fazer, sem ter o que comer, sem ter onde trabalhar, sem ter para onde ir. E aí logo em seguida já vem a vadiagem, quem for pego na rua é bandido, portanto Porque tem que tem ser... isso, eles saem sem comida, sem ter onde morar, sem estrutura de saúde, sem educação, porque foi proibida a educação, não é? Não, Foi eles não tiveram proibida. acesso. Proibição de expressões artísticas, proibições de expressões religiosas. A Então, capoeira, a capoeira, ela era crime, previsto em lei. Quem jogasse capoeira era criminoso. Ela só foi, tirada dos artigos de crime na década de 80. Na década de 80. Ou seja, até a ditadura militar, a ditadura militar, agora, recente, eu estou falando agora, da década de 60, 70 e do 80. AI-5 em diante, sim. E isso, do AI-5 em diante. A capoeira era discriminada, era crime você jogar capoeira. Hoje é patrimônio histórico mundial. Então, olha a importância que nós temos, mas é uma cultura, é uma arte, é uma dança, é uma luta do povo negro. Então, tudo que vem do negro ou tudo que vem de África não presta. Né? Então, 13 de maio, Princesa Isabel assina a Lei Áurea, 14 de maio, eu não tenho o que fazer, não tenho para onde ir, e ao longo do período, ao longo do tempo, é, são construídos diversas leis, diversos mecanismos e ferramentas para não incluir o negro. E aí eu costumo dizer o seguinte: nós estamos numa cidade tida como colônia italiana, né? E é mesmo, tem muitos italianos. O povo italiano veio para cá, ajudou a construir a nossa cidade, tem que dar parabéns para eles. Agora, eles chegaram aqui. Primeiro, eles chegaram no Brasil como? De navio, que foram construídos por negros. Eles chegaram até Santos. De Santos, eles foram espalhados para o resto do Brasil. De que forma? De trem. Quem que construiu as linhas férreas? Então, como que você apaga a história do negro? Então, os brancos italianos que chegaram aqui em Jundiaí, chegaram pela linha férrea, que Sim. foram construídos por negros. É que houve um período de um projeto de eugenia mesmo, né? Justamente. Essa abolição, ela estava num contexto mundial, né? Já existia esse contexto da mão de obra escrava no mundo, de libertar mesmo. Teve Inglaterra, Estados Unidos, enfim. O Brasil foi um dos últimos, né? A abrir mão Não, e dessa. foi o Foi o último. último mesmo. Foi Eu o queria último. E amenizar um outro. pouquinho. Não, e tem outro detalhe. Jundiaí, se você pegar geograficamente Jundiaí ele ia até Sousa, ia até Hortolândia. Sim. Né? Estou falando Pegava Campinas, para Campinas. além de Campinas, toda essa região aqui, tudo era Jundiaí. A última região a abolir a escravidão no Brasil foi a região de Jundiaí. Temos isso ainda aqui na nossa cidade, né? Temos isso na nossa cidade. E a gente tem ali, além de toda essa legislação que impedia de qualquer negro participar da sociedade. Porque daí a gente tem que lembrar que a gente tem um contexto de saneamento básico, de moradia, de alimentação, de participação enquanto cidadão nas decisões da cidade, enfim, esse cenário não existia, né? Aí vem o discurso de eugenia, que foi um discurso comprado pelo governo brasileiro também, né? E aí vão lá na Itália, que ainda não era unificada, trazer mão de obra e também trazer o quê? Gente clarinha para dar uma
Porque nisso a miscigenação já acontecia, as O relações objetivo, já aconteciam, né? o objetivo era justamente esse, embranquecer. Era um projeto de 100 anos, de 1888, com a abolição, até 1988, o projeto de 100 anos, o Brasil seria totalmente branco. Então, esse era o projeto. Que ele foi se perdendo ao longo do período, desse período. Ele ganha força novamente na década de 60, né, com com a ditadura militar, aquela coisa toda. Mas a ditadura militar ela dá um outro viés para a questão política, no sentido de apagar mesmo, não vamos nem discutir essas questões. Vamos deixar eles na invisibilidade, eles vão morrendo aos Sim, poucos sim. e acabou. Mas, tem um grupo muito forte ainda na sociedade que na década de 80 ele resgata a eugenia. E para colocar em prática e para mostrar que aquilo era belo, que aquilo era bonito, a relação da Xuxa com o Pelé exposta o rei e a E a rainha, né? rainha, sim. Então eu ligava a televisão, eu queria ser a Xuxa, cabelo liso, cabelo loiro, Uhum. eu não tinha referência. Olha um casal bonito, olha que um casal miscigenado. Então, Mas porque olha, também o Pelé, ele ascendeu a sociedade, ele era um cara que tinha grana, tinha visibilidade, porque sim, não era o único lugar, mas era o lugar onde o negro conseguia se colocar e acessar os espaços que não eram para ele, que não eram tidos sim, como espaços adequados, né, para que um negro sim. transitasse, né? Você está coberta de razão. É justamente isso. Era no Então, esporte e na arte, né? Porque você tinha o Oscarito ali, você tinha uma outra figura inserida, né, na cultura, no esporte nacional, né? aí você não tinha acesso à educação, então você não conseguia ascender, mas você tinha acesso à palhaçada, por exemplo. Sim. Via Né? coisa O Grande caricata mesmo. Otelo. Sim. É isso, o Grande Otelo. Então, um grande ator, um belo ator, um, Um grande nome da aliás, cultura brasileira mesmo. Ele era ele era muito pitiquinho. pequenininho, mas assim, ele era o cara, né? Mas até hoje a mídia tenta inviabilizar o papel dele. Os artistas que conhecem e a sociedade que conhece é que não deixa esquecer. Mas ainda insistem no Pelé, no Pelé, no Pelé, no Pelé, porque o Pelé ele não faz frente a isso que está aí, a isso Sim. que está posto desde então, né? Eu não lembro em nenhum momento da minha vida do Pelé ter se colocado pela causa. Não que a gente tenha que cobrar ou que a pessoa seja obrigada, mas se você pensa um contexto do Brasil, com o cenário Brasil, com o histórico do Brasil, com esse apagamento, é, era uma responsabilidade moral, inclusive, né? Sim, Ele está sim, ali representando os pares, né? sim. A Elza Soares, é... bom, então já que a gente entrou nessa do Pelé, para mim o melhor jogador do mundo chama-se Garrincha. Não é o Pelé. O Garrincha, foi o grande Excepcional. jogador, foi o rei. Ele se perdeu no mundo da droga, no mundo da bebida, com a mulherada. Foi naquele momento que ele já estava decadente, né? Que ele se envolve, que ele acaba tendo um relacionamento com a Elza Soares. Mas a Elza Soares traz ele para onde? Ela traz ele para a realidade, para dizer das mazelas da sociedade, das mazelas que o povo preto estava vivenciando naquele período, né? E ela é condenada e crucificada, jogada nas costas dela a culpa do Da Garrincha se derrocada do tornar Garrincha. isso, justamente. Mas olha o que é e quem é a Elza Soares hoje no cenário nacional, né? A Não, nossa grande estrela, a nossa e a grande diva, né? importância dela de se colocar mesmo, ela está aí até agora, falando e Sim, falando com as pessoas que estamos aqui, sobrevivemos, né? Decidiram nos matar e a gente sim, decidiu viver, sim, né? Que é esse recado de força justamente. que ela passa, né?
ela representa bem o 14 de maio, então, que é o pós-abolição, né? O dia seguinte, o dia D, né? Aham. Porque as mulheres negras, elas passam a trabalhar nas casas das grandes madames, fazer os quitutes, e muitas se veem obrigadas a se prostituir para arrumar dinheiro para comprar a alforria dos seus companheiros, Sim. dos seus filhos, dos seus maridos, né? Então, o 14 de maio leva muitas mulheres para esse tipo de trabalho, Para que é a prostituição e prostituição. para trabalhos domésticos, porque você ali sem Isso. trabalho, tanto que existe o contexto da abolição, a história dos negros no Brasil, e existe o recorte da mulher negra no Brasil, que é um Que é recorte de muito total doloroso, e a gente, até hoje, a gente colhe os frutos e as os frutos. consequências disso, né? Ju- O trabalho Justamente a Elsa. doméstico, a prostituição, enfim, tudo isso que... E a Elsa Soares, com a idade que ela está hoje, ela vem denunciar tudo isso. Sim. Nós estamos falando da década de 30, quando ela nasce ali na década de 30. Ou seja, nós estamos falando de apenas 50 anos de abolição ali na década de 30, é Sim, isso? de 40 30 anos de até, abolição, de 30 até 80 ali, 40 né? anos. Então, nós estamos falando de 40 anos de abolição. E ela vem denunciar tudo isso já naquele período, né? Lá tá d'água na cabeça, lá vai Maria, ela cantando, interpretando essa canção, diz tudo, porque a Dona Maria sai do morro lá de cima, desce até o asfalto para pegar água, leva a água na cabeça, desce com seus quitutes para poder vender no asfalto. Então, esse recorte é muito importante, né? A gente... E que a gente nos coloca a essa realidade de hoje. Então, fazendo um paralelo, Cleonice Gonçalves, uma mulher negra de 63 anos. Então, falando do Covid, é Sim, disso que nós estamos falando. Quem é Cleonice? Uma mulher de 63 anos. Uma mulher negra, a primeira pessoa a morrer de Covid no Brasil. Que ela trabalhava numa casa de uma madame e que essa madame foi viajar para a Europa, trouxe o Covid da Europa, ao invés de foi diagnosticada com Covid-19, aham. ao invés de dispensar a dona Cleonice, ela manteve a dona Cleonice em casa, e aí quando a dona Cleonice começou a demonstrar que ela estava com sintomas de Covid, ela falou: dona Cleonice, pega um táxi e vai embora para casa. No dia seguinte a mulher morreu. A patroa dela está viva. Aquela família está viva. Sim. Então, isso é o exemplo típico do que está acontecendo com o Covid hoje. Então, claro que o Covid vai pegar em qualquer pessoa. Sim, É sim. qualquer pessoa. Mas quais são as causas? O que isso vai Não, e acarretar quais são do as mais classes mais pobre? vulneráveis? Quem está mais vulnerável? A partir do momento que você tem um decreto que considera o trabalho doméstico essencial, aí tem lá o medo da elite de ter que lavar seu próprio banheiro, e aí é uma outra questão que tem que se resolver. A Suzana Vieira falou isso ontem. Eu não posso ficar sem os meus criados. Falou desse jeito. Criados, Eu ótimo. não posso ficar sem os meus criados. Minha casa é muito grande. Como é que eu vou ficar sem eles? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo? Ela começa a tipificar o tipo de trabalho que tem ali. Então, nós tivemos Oi? recentemente um Roda Viva, eu estava em Portugal ainda, que esse atual representante do Brasil, que não me representa, inclusive, fala que ele não tem dívida histórica nenhuma, porque ele nunca escravizou ninguém. Como se fosse possível a gente negar, continuar negando os direitos que até hoje a população negra não tem, porque não venha me falar que o Brasil é um país democrático, um país igualitário, porque não é, né? A gente sabe que dependendo do lugar da sociedade que você está, você tem ali outros obstáculos, o seu cabelo, a cor da tua pele, a tua religião, né? Para que santo Tainá, você reza? Isso é um obstáculo social. Tainá, eu costumo dizer o seguinte, que a democracia que nós vivemos nunca chegou na periferia e nunca chegou para o povo preto. Essa que é bem a verdade. A democracia nunca existiu
na periferia e nunca chegou para o povo preto. Nós temos toque de recolher na periferia, sim, sim. né? Orquestrada pelas milícias hoje, não Uhum. é nem mais pelo crime organizado, é pela milícia. Apesar que a milícia é crime organizado, né? Mas pela milícia. Nós temos medo de andar em determinados lugares, determinados horários. Isso não é democracia. Isso não é viver a cidade plenamente. O direito à cidade. O que eu digo há pelo menos uns 10 anos que eu venho fazendo essa discussão, de que nós precisamos devolver para a sociedade o direito de cada cidadã poder viver a sua cidade, poder viver o seu bairro. Antigamente a gente dizia o seguinte, até no, até no início desse ano, a gente dizia o seguinte: vamos tirar as nossas crianças das ruas, porque as ruas estão perigosas. Eu dizia o seguinte: temos que devolver a rua para as crianças. Sim. As crianças precisam se Ocupar os espaços. confraternizar, precisam ocupar os espaços de praças, ruas, avenidas, enfim, clubes. As crianças precisam se confraternizar e não podem ficar numa bolha. Hoje as crianças ficam numa bolha. Agora nós estamos num momento atípico, estamos vivendo a pandemia, tal, né? Mas tudo é um reflexo dessa escravidão que a gente vem vivenciando Essa ferida está até hoje, aberta até os dias ainda. de hoje. Essa está aberta ainda. E assim, eu, mulher branca, privilegiada, me mantenho distante da sua história, né? Mas a hora que o negócio me alcança, né? Não estou falando no meu caso porque a gente está sempre numa conversa aí, né? Mas só faz sentido conversar isso quando isso me alcança. Seja quando a gente tem, sei lá, alguém bate um cano no vidro do teu carro no semáforo, quando você... Sim. E aí vem a discussão, né? E aí vem uma discussão punitiva. Ela não vem, a sociedade vem com uma discussão punitiva, ela não vem com uma discussão histórica para resolver Então, a questão. fazendo essa comparação de pós-abolição, logo o dia seguinte, o 14 de maio, com o que está acontecendo agora. Lá no 14 de maio, então, o negro passa a ser pedinte. Sim. Ele passa a pedir comida, passa a pedir dinheiro para poder comer, passa a pedir. Até que ele alguns começam a criar algumas condições, tal, por caridade de alguns senhores e senhoras brancas, né, que acaba dando oportunidade ali. Tudo se resume na questão do direito à oportunidade, né? Acaba dando oportunidade para esses negros e essas negras. Hoje, então, pós-Covid, hoje eu tive que sair de casa para ir até a farmácia. Parei no semáforo e tinha dois artistas de rua, aqueles que ficam no semáforo, né? E eles não vão. Eu ando de moto, eles não chegam em quem anda de moto, porque é difícil a gente pegar dinheiro, né? Aquela coisa toda. Eles vão só nos carros. Todos os carros com os vidros fechados, e aí você via só um gesto: não, não, não. Se há 3 meses atrás já era difícil a situação deles, fazer a arte ali, ou mesmo a pessoa em situação de rua e pedir o dinheiro no semáforo, já era difícil. Hoje, então, é muito mais difícil. Então, fazendo mais uma comparação pós-abolição. Então, a gente pega as mazelas do povo negro quando ele passa a subir o morro e ele desce os morros, as encostas, e constrói as suas favelas e desce então para os morros para poder pedir dinheiro. Todas as casas são fechadas, as portas são batidas nas caras, né? Hoje, com o Covid-19, esse é o mesmo retrato, só que é esse mesmo povo que lá, pós-abolição, que vão sofrer todas essas mazelas. As mesmas pessoas ainda estão na rua, né? Eles não saíram, as gerações passaram e essas pessoas ainda estão na rua fazendo... E eles vão ser culpados. Essa população, elas vão ser culpadas porque elas não estão em casa, elas estão se aglomerando, elas estão saindo buscar dinheiro, elas estão saindo tentar alguma coisa. Mas como que elas vão ficar em casa se a casa delas é um quarto? E nesse quarto moram 10 pessoas. Sim.
Sim, sem e não saneamento. tem o que comer. A gente tem uma... para a gente trazer, né, essa reflexão, é muito importante a gente olhar como a nossa sociedade é estruturada hoje, né? Como as periferias são estruturadas hoje, como se Sim, dá tenha a dúvida. nossa relação quando você está num lugar onde um médico está te atendendo. Se você está num lugar e um médico está te atendendo é negro e você se surpreende, é porque a sociedade ainda está muito atrasada para resolver essa questão, né? E aí eu fico Ou imaginando, você se recusa a ser atendida por esse médico. eu nem tô falando de racismo. Nem tô falando do racismo que cada pessoa carrega em si, tô falando mesmo de você se surpreender quando um Essa negro surpresa, né? atende, né? Ah, é médico, ó, é um médico negro. Não, ele é um médico, né? É. Quando eu lembro que quando eu fui fazer um documentário sobre os imigrantes e tive muita dificuldade de achar o que aconteceu depois da abolição, né? Ficou um questionamento, uma interrogação muito grande, porque não tem documento histórico, você não Foram encontra, queimados. você não encontra esse registro, é como se realmente tivesse tido um grande apagão histórico num grande período de tempo no Brasil, né? E cada sociedade, cada cidade se organizou de um jeito para esconder, né? E não foi nem por vergonha, não, foi por mau caratismo mesmo, para que, né? Sim, E sim. eu lembro que a Marília, que ela era diretora do Museu do Imigrante na época, ela falava assim para mim: Tainã, pensa, quase 400 anos de escravidão. Imagina a quantas gerações o sonho foi negado. Não é só a liberdade, é o sonho de existir foi negado, O né? sonho de existir. Como que isso você simplesmente, ok, vocês estão livres, essa pessoa não tem referência de existência, não tem referência de vida, não tem referência de liberdade, não tem referência de nada. Olha, eu costumo brincar com os meus amigos que têm outra nacionalidade, quando eles vão pedir, vou pedir minha cidadania italiana, vou pedir minha cidadania portuguesa, a espanhola, que legal, né? Eu fico ouvindo, e sempre tem um que fala, e você, BA? Então, né? Rui Barbosa queimou meus documentos, eu vou voltar para a África como? Mas você não é negro. Como que eu não sou negro, pelo amor de Porque Deus? tem como se fosse um elogio, você não é É negro, como se isso... isso, é. Ai, nossa, mas tipo aquele comentáriozinho mulata tipo exportação, né? Que era mulata com os traços Isso, finos, justamente. que é onde É te assim, eu não tenho raiz. Eu conheço até o meu bisavô, por parte do meu pai. Eu conheço até meu bisavô. Depois disso eu não sei mais quem é. Eu não tenho história. Ninguém da minha família consegue chegar para além disso. Então, isso é muito triste. Porque. Então, vamos falar da saúde. Se você vai ao médico hoje, um médico decente, ele vai dizer para você assim: qual a sua história? A sua mãe tem tal doença? Seu pai tem tal doença? Os seus avós? Ele vai fazendo um histórico para Uhum. poder chegar até você. Ele precisa disso para poder entender o que você está passando hoje. Eu não sei o meu histórico. Então eu posso falar do meu pai e do meu avô. Nem do meu bisavô eu posso falar na área da saúde. Eu posso falar do meu avô, o pai do meu pai. Para além disso, eu não posso falar. Mas, Olha que Bea, triste. eu tenho amigas eu tô com 38, da minha idade, que agora se descobriram negras. Agora. Porque elas não se enxergavam. Porque a vida inteira foi alisando o cabelo. Uma Nunca é amiga minha tarde. falou, ela falou assim, o cheiro da minha infância é cheiro de cabelo queimado. Olha que E triste. ela assim, a minha mãe, para nos proteger, falava que a gente tinha descendente Moreninha. de índio. Não, de índio. Que é mais morena, de Olha. cabelo liso, sabe? Ah, Assim. Só que aí ela foi entender a história da mãe, entender a história da avó, o quanto essas mulheres sofreram e o quanto elas se negaram a ser quem são, negaram a própria identidade, a própria cultura, a própria religião para proteger os filhos. A gente vê sim. 2019, 2020 um monte de terreiro sendo invadido, quebrado, queimado. A gente vê que tem uma força muito. Para apagar a nossa história. E Para as apagar conquistas. tudo isso.
Mas, apagar tudo isso. Você quer um detalhe mais grave ainda? Você falou a questão dos terreiros. A milícia, os bandidos que estão nas comunidades, nas favelas, elas são, desculpe os nossos irmãos e irmãs evangélicas, elas são evangélicos, se dizem cristãos, e vão lá com arma na mão, mete fogo no terreiro, de candomblé, de umbanda. Eu sou cristão, eu sou católico, mas como que eu vou concordar com isso? Cristo foi crucificado, meu Deus do céu. Cristo foi amaldiçoado. Cristo foi inclusive, torturado. inclusive clareado também, né? Vamos combinar Inclusive, que não, clareado historicamente. o Cristo que eu tenho na minha casa, ele é negro, tá? Ele é negro de dread, inclusive. A Muito bem. imagem que eu tenho, a imagem que eu tenho dele é de dread, né? Reparos históricos, há sempre tempo para reparos históricos nas imagens que a gente conhece, né? Porque todos os Mas heróis assim, do Brasil, eles se assemelharam Tiradentes. Quando você pensa na figura de Tiradentes, vem um Jesus Cristo. Eu até não sabia qual era outro, porque, né? quando Do criança se corpo aí, confundia, né? vamos aí que é a mesma pessoa, né? Coitado, Ana Cruz, agora decepada aí, praça pública. Né? Era uma confusão, né? Mas é porque a história ela foi fazendo com que esses mares fossem se branqueando, fossem, né, virando caucasianos, né? Assim. Virando caucasiano. É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. É, eu falo para as pessoas o seguinte: a gente não vai mais retroceder. Vocês podem vir com seus preconceitos, vocês podem vir com seus racismos, vocês podem vir com as suas intolerâncias. O povo negro, o povo preto, o povo da periferia não vai mais retroceder, não vai mais aceitar menos. Ou seja, é daqui para frente. A gente não quer eliminar ninguém, a gente quer poder viver com qualidade de vida, com dignidade, né? Poder entrar numa universidade. Olha o exemplo agora do Enem. Então, vamos fazer o Enem. Beleza, é uma conquista do povo brasileiro, da juventude brasileira, num período de um governo que estava num processo da democracia participativa, que é Sim. o governo Lula. Eu não tenho problema nenhum de falar, com todos os problemas que eu tenho com o governo Lula, mas foi o melhor governo. Eu não sou lulista, eu não sou do PT, mas foi Há o que melhor governo que nós reconhecer, tivemos. temos que Sim, reconhecer aí esses sim, movimentos de inclusão fez, social que foi feito, sim, né? fez o ProUni. Agora, quem é que vai prestar o Enem esse ano? É só quem tem condições de pagar cursinho online. Agora, o menino, a menina que está lá na periferia, que mora num quarto, com 10 Não, pessoas, não, isso assim, mesmo que 70% da população de classe D e E não tem acesso à internet, não tem sequer é isso, saneamento básico. Então, quando você mesmo que fala, ele fique na tenha, sua casa estudando, isso não é uma condição para todos, é para poucos, é para um pequeno Brasil. Um pequeno mesmo que ele Brasil tenha branco. internet, mesmo que ele tenha internet na casa dele, como que ele vai ter condições de se trancar num quarto ou num espaço só dele para poder estudar? Para É. poder estudar 4 ou 5 horas por dia? Não tem condições. Sabe? Então, meu Deus do céu, coloquem a mão na cabeça, gente. Olha o que esse governo racista, esse governo. Não tenho nem adjetivo para Então, o que descrever eu, esse o governo. que eu falo, as pessoas falam, viu? Tá vendo como não virou ditadura? Tá vendo como não é nazista? Tá vendo? E eu falo, gente, esses movimentos, eles não é de um dia para a noite que tem tanque na rua. Vai tirando direito a direito, um a um, sem Sim, ninguém perceber. E como o racismo é praticado? Nesse caso, com o Enem, que foi um ato extremamente antidemocrático e racista, sim, porque a gente sabe que a população sim, periférica vai ter mais dificuldade em entrar numa universidade pública, e entrar numa universidade, não, o ano que vem presta. A realidade de muita gente não vai dar para o ano que vem prestar, porque essa galera vai estar no mercado, vai ter que estar trabalhando. É uma o outra ano que vem é realidade, tarde. né? Então, assim, é nos pequenos detalhes, é não adiando uma prova que a gente vê como o racismo opera
e como os direitos são tirados das pessoas. E como os direitos são tirados. E a Covid-19, ela chega no Brasil para escancarar essa diferença. A diferença do pobre para o rico, a diferença do preto pobre para o rico. Então, hoje, a elite brasileira, ela já arrumou a casa dela, ela já tem os hospitais, já tem os respiradores. Nós, povo pobre e da periferia e povo preto, nós não temos. Vai lá no São Vicente. Então, o São Vicente está lotado, não pela conta do Covid, porque ele sempre esteve lotado. Para mim, é o melhor hospital. Acho que eu já falei isso em algum momento para você. Eu não tenho convênio médico, não vou ter convênio médico. O meu convênio médico chama Sistema Único de Saúde. Vamos E eu defender o brigo. SUS, vamos sempre, até a morte. Literalmente até a morte. E eu brigo por ele, para ele existir, para ele ser de qualidade para todo mundo. Quando eu preciso, eu vou para o São Vicente. São Vicente é lotado, sim. E agora ele vai ficar mais lotado com o Covid. É isso que as pessoas precisam entender. Se você pegar as minhas postagens nas minhas redes sociais, as minhas falas por aí, eu fiquem em casa, mas eu tenho consciência que tem gente na periferia que não dá para ficar em casa. Então, se protejam. Se vocês não conseguem ficar em casa por esse ou por aquele motivo, se protejam. Porque se vocês caírem no hospital, não vai ter respirador para vocês. Mesmo Vocês porque vão morrer. já tem estados adotando políticas de escolher quem vive e quem morre, né? E quem vive e quem morre, aqui em São Paulo, o Dória já mandou fazer um decreto, elaborar um decreto para escolher quem, porque já vai entrar no caos. Daqui 10 a 15 dias, o estado de São Paulo entra no caos. Então, o Dória já mandou fazer um decreto, produzir um decreto ali. Se precisar, ele já tem um decreto na manga aí para poder apresentar. E a especulação é o seguinte: quem não estiver trabalhando, ou seja, quem não for produtivo, não precisa viver. É isso que vai dizer o decreto. No Rio de Janeiro já está falando, o pessoal mais velho está fora da linha de prioridade, o pessoal com comorbidade está fora da linha de prioridade. E aí, voltando lá ao país que carrega dentro de si ainda aquele resquício de eugenia, decide como? Da escravidão, 120 anos. Aí a pessoa fala assim, não, tem uma pessoa negra e uma pessoa branca. Só que o jovem é negro e o branco é banqueiro. Você vai optar pelo mais velho? Ou você, né? Quem que você descarta? Porque a gente está nesse momento de lacear os nossos limites éticos e morais e definir quem fica vivo, quem fica e quem morre. Eu disse o seguinte em 2016, quando houve o golpe. Nós vivemos o golpe, né? Passamos por um golpe agora em 2016. Isso ficou muito nítido ao longo do tempo. Cada vez mais, inclusive, né? O jogo político... Em 2016 já estava nítido, agora ficou escancarado. Sim. Que houve um golpe. Então, desde 2016, eu estou dizendo o seguinte: o golpe veio para escancarar de vez as desigualdades sociais e raciais que existem no país. Ponto. O Covid, ele veio confirmar tudo aquilo que já foi dito lá atrás. Ele está confirmando. Ou seja, ele está oficializando aquilo que eles já vinham praticando ao longo desse período. Democracia nunca existiu na periferia, nunca existiu para o povo preto. Então, nós vivemos um período de ditadura militar, entramos numa democracia com a Constituição Cidadã, beleza, foi importante e é de extrema importância a nossa Constituição de 88, ela só precisa ser aplicada de fato. Com a vitória do governo Lula em 2002, assumindo em 2003, inicia-se uma virada de organização da sociedade. Até 2002, a gente vive uma democracia representativa. 2003 inicia-se, então, uma democracia participativa. Ela estava num processo ainda de construção, que ela foi interrompida em 2016. Agora ela já não existe mais. Nenhuma das duas democracias já não existe mais. Nem a
representativa nem a participativa. Tanto que uma das primeiras ações foi enfraquecer os conselhos de participação da sociedade civil, né? Os conselhos foram enfraquecidos bem no início dessa gestão. Todo o conselho com participação da sociedade ele foi enfraquecido. Sim, não só enfraquecido, e muitos foram cancelados. Não existe mais conselho. Né? Olha aí o nosso Ministério de Cultura. A gente tinha Gilberto Gil como ministro da Cultura. Hoje nós temos a namoradinha do Brasil. Olha, sabe, eu falei outro dia, Bel, uma coisa. Eu sou da área da cultura, então o meu horizonte é 2021, 2022 agora, né? Não sei como eu vou sobreviver até lá, vou ter que dar uma reinventada aqui, né? Somos dois então, viu? Para sobreviver até lá. Mas eu tô achando que é até bom a gente ter esse ato da cultura brasileira institucional mesmo, né? Porque imagina que registro cafona que a gente ia ter para um futuro. Olha as expressões artísticas de 2020, 2019, durante o governo, entendeu? Só pelo aquele teatrinho com o caixão que fizeram aí esses dias, não sei se você viu. Você viu aquilo? Que absurdo. Então, assim, ainda bem que a cultura estatal não está se expressando. As manifestações ainda estão vindo da cultura popular, né? Que aí tem uma distância, enfim. Mas até acho que a gente vai ficar com poucos registros dessa coisa horrorosa que a gente está vivendo, né? Aí nós tivemos o Alvin. Aí o Alvin eu conheço por conta da Juliana Galdino. Juliana Galdino, uma grande amiga. Aí teve um problema com o Sidney, um outro amigo, um artista, né? Um ator, teve um problema, um ator negro, inclusive, me ligou e falou: Bea, você viu o que a Juliana escreveu? Eu falei: não, ela não pode ter escrito isso. Ela falou, eu não vou reproduzir porque foi num texto, mas ela falou absurdos da questão racial, sabe? De uma maneira muito, muito perversa. O Alvin ainda nem se cogitava ser secretário de cultura. Aí eu liguei para ela: Juliana, está acontecendo isso, 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 não é possível. Não, Bea, não foi nada disso que aconteceu, tal. Não, beleza, Juliana, mas vamos se falando. Olha, tá aqui o telefone do Sidney, que você me pediu, porque ela me pediu o telefone dele, que ela queria se desculpar com ele. Passei o telefone dele para ela, tal, aquela coisa toda. Logo depois, o Alvin como secretário. Não, aí eu desconjurei. Eu só mandei uma mensagem para ela dizendo: não estou acreditando. Ponto. Não falei mais com ela. Porque ela estava concordando com tudo que o marido dela estava fazendo, com tudo que o marido dela fez. Aquele discurso nazista que ele fez, foi o último discurso que ele fez. E aí veio. Então, assim, é um projeto. É um projeto. Muito mais delicado e cheio de nuances do que simplesmente, olha, agora é ditadura militar, agora. Enfim. Eles querem retomar, a verdade é bem essa. Eles querem retomar a famosa Casa Grande. E querem nos colocar, e aí colocar todos, preto, pobre e quem não concorda com eles, dentro da senzala. Só que eles esquecem que quem viveu na senzala botava fogo na Casa Grande. E nós vamos colocar fogo na Casa Grande. Nós não vamos nos calar, como ele falou para os jornalistas. Calar a boca, nós não vamos nos calar. Não, ninguém cala a boca, ninguém volta para Mário, ninguém volta para a senzala. Não tem Se eles estão pensando que vão nos colocar na senzala, eles estão muito enganados. Porque o povo pobre, preto e todos os outros povos que não concordam com ele vai se unir, vai colocar fogo na Casa Grande. Isso não tenho dúvida. As coisas já estão começando. Elas só não estão na rua porque nós estamos vivendo um período muito delicado e muito difícil para a sociedade brasileira. E a gente precisa respeitar esse momento. Nós não podemos ser inconsequentes, como eles estão sendo inconsequentes, né? de levar a doença, o vírus para qualquer canto. Eles que se arrisquem. Nós vamos ficar em casa para não ter problema. A gente tem que sempre trazer esse debate, porque a gente precisa trazer a sociedade para essa pauta,
né? Não adianta ficar só em textão de Facebook, porque no dia a dia a gente está vendo, não teve nenhum decreto proibindo a população negra de fazer isso ou aquilo, mas há Não. decretos que limitam o acesso da população negra à República, à existência na República O Brasileira. acesso, o O acesso, acesso ao né? mínimo. Acesso às políticas públicas, porque o Enem é uma política pública. Sim, o Enem é política Então pública. você tá negando um direito de uma grande parcela da sociedade, não é uma minoria, né? Então, vai atingir mais a população negra, periférica, sim. Mas lá também tem brancos que vão ser atingidos. Ou seja, todo pobre vai ser atingido. Sim. Porque mesmo que você não esteja, mesmo que você não esteja morando numa favela, numa comunidade, mas você mora num bairro muito simples, aonde na sua casa tem 4 ou 5 pessoas, que é pouco, mas só tem um quarto. Tem um quarto, uma sala e um banheiro. Como é que você vai estudar? E você não tem acesso à internet. Não tem, é difícil, porque a gente tem ali a parte material, a parte emocional, é um conjunto de coisas que faz com que a pessoa tenha a tranquilidade, né, de sentar e estudar, né? E o Hoje, Enem é só uma hoje, eu das vi, coisas. hoje eu vi uma reportagem de um menino de 17 anos falando do Enem e tal, né? Que como ele estava estudando. Então, ele estudou num cursinho privado, e que no início foi difícil se adaptar, mas aí ele foi seguindo as orientações dos professores de que, então, ele tinha que manter a rotina dele diária. Então, tinha que acordar de manhã, tomar o banho dele, o café dele, se arrumar como se ele fosse para o Aí, cursinho, né? E aí ligar. E aí, entre uma aula isso que me chamou mais atenção, entre uma aula e outra, tem um intervalo de 5 ou 10 minutos para cada aula, e depende o cursinho. E é justamente nesse intervalo que ele pode saborear, ele falando, é justamente nesse intervalo que eu posso saborear um cafezinho fresco que a minha mãe me faz todos os dias, em cada intervalo de aula. É isso que nós estamos vivendo. É essa a realidade. Enquanto o povo pobre, periférico, não tem nem o que comer, ele está, a né, propaganda que se achando faz é luxo. outra, né? É a propaganda que se faz outra. Qual o curso que ele vai fazer? Prestar? Medicina. Sim. Ele poderia prestar qualquer curso, mas a medicina é bem emblemático, né? Porque nós sabemos o que está representando, infelizmente, o que está representando essa juventude que está entrando nos cursos de medicina e o que estão saindo. Estão saindo verdadeiros doutrinadores, ou os fascistas estão saindo dos cursos de medicina. Resguardada as devidas proporções, não são todos, mas, infelizmente, uma grande parcela desses estudantes que estão se tornando médicos hoje estão representando o que é de pior no capitalismo. O que há de pior no capitalismo. É a vida Eu como não olho nem mercadoria, né? E, justamente, vê a vida como mercadoria. E aí a gente não se vê. O povo preto não se vê lá, não se enxerga lá. O povo pobre não se vê, não se enxerga lá. O povo periférico não se vê, não se enxerga lá. A gente vê quem? Só a elite brasileira. Por isso que o Enem precisa ser cancelado. Porque o Enem e o ProUni é uma porta de entrada para os estudantes pobres, periféricos e pretos poderem entrar nas universidades públicas ou privadas através de bolsas, enfim. Mas é uma possibilidade. A gente não pode tirar esse direito, como foi tirado o direito em 14 de maio de 1888. Então, assina-se a Lei Áurea num dia, no dia seguinte você não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem o que comer, não tem casa, não tem mais nada, né? E São lembrando coisas. que para a gente existir, a gente tem que se expressar, e a gente se expressa através do que a gente consome, do que a gente come, do lugar que a gente frequenta, do que a gente veste, né? A gente só existe, e para a gente existir, a gente primeiro tem que consumir. Infelizmente é assim É, que a nossa infelizmente é sociedade assim, Gabi. vive.
Ai, Bea, que É isso delícia! aí. Que papo doloroso, mas que bom estar aqui com você e a gente poder Mas você conversar sabe, disso. mas você sabe que eu achei um papo doloroso, mas eu achei tão gostoso, tão suave, porque você conduz de uma maneira tranquila, né? Não, é verdade. Eu sou suspeito para falar que eu sou seu amigo e sou seu fã, então, Também sou sua fã. mas, mas é isso, né? Assim, a forma de conduzir a conversa, a entrevista, tem toda a diferença. Eu disse esses dias, numa outra entrevista que eu dei, que eu sofri muito em 2008 e em 2012 com alguns jornalistas de Jundiaí, porque era muito nítido que comigo eles eram muito mais ferozes. A Sim. cobrança era muito mais pesada. E com os outros era mais leve, né? Aham. Sim, isso foi em 2008 e 2012, você sabe por quê, né? Sim. Estava lá no É, pleito então, político e é uma ameaça, né? Você era uma ameaça então, para o sim. modelo político que se constitui aqui na cidade, né? O que eu representava, o que eu Sim, represento, a minha importância, né? Ou uma coisa que eu falo, o quanto que aquilo pode atingir a quantidade de pessoas que atinge, né? sim, sim. Então, é muito difícil mesmo. É muito difícil. Então, fazer um bate-papo que nem esse, uma entrevista que nem você conduz assim, é muito tranquilo, muito prazeroso. Muito obrigado por Não, e já transformar um assunto tão pesado numa coisa muito leve. a gente está aí para, não sei se vai resolver essa ferida, mas para a gente ir tentando aos poucos aí parar de sangrar essa ferida. Acho que a gente tem que estar junto nessa, né? A gente tem a responsabilidade por uma sociedade melhor. A gente tem que construir, nem que for um pouquinho de cada vez, um passinho, mas a gente tem que fazer isso junto, porque senão a gente não dá É conta bem de isso tudo, mesmo. né? Ó, já, É já bem fica isso o mesmo. convite para quando a gente voltar para o estúdio. Passou o Coronga, vamos sair vivo dessa. Mas passou o Coronga, a gente vai lá para o estúdio conversar, combinado? Demorou, tá mais do que combinado comigo. Eu quero fazer uma homenagem a todas as vítimas aí do Covid. O seu público não sabe, você sabe, mas o seu público não sabe. Minha mãe, no dia 12 de março, foi para o São Vicente, como eu disse, nós não temos Antes da convênio, quarentena, né? né? Foi antes da quarentena Antes do da Covid. quarentena, ou seja, começou a se falar do Covid no dia 9 de março. No dia 12 de março, minha mãe foi para o São Vicente e não existia exame, então ela não fez nenhum tipo de exame para detectar se ela estava com Covid ou Aham. não, mas todas as características eram de Covid. A recomendação foi para que ela tivesse todos os cuidados como se ela tivesse com Covid. Isso foi no dia 12. No dia 14, eu voltei de viagem, levei ela novamente ao médico com os mesmos sintomas, foi diagnosticado da mesma forma, e a partir de então nós entramos em quarentena, e de quarentena eu estou até hoje, desde o dia 14 de março Sim. até hoje, saindo de casa apenas para é, comprar comida, remédio, para isso que eu saio de casa apenas. Então, como eu também sou da arte, a minha arte também está parada, não estou podendo desenvolver o meu trabalho como gostaria de desenvolver, né? Mas a homenagem é a todas essas pessoas. E a minha mãe está bem, graças a Deus, né? É bom Ela se falar que ela está recuperou, bem. A gente tem mas esse caso foram. de subnotificação no Brasil, porque nem todo mundo é testado. Então, provavelmente já foi uma leva de gente aí, né, que já teve o Covid, que de repente conseguiu se recuperar em casa. Mas foram 15 dias, Tainan, de muita dor, muito sofrimento, muita falta Imagina. de ar, vontade de levar ela novamente para o médico, mas correndo com medo de que se levasse ela piorasse ou que ela fosse entubada. E vamos seguindo aqui até que no 11º dia ela deu uma melhorada e a partir daí ela começou a melhorar, a se recuperar e hoje ela está bem, graças a Deus. Mas a minha homenagem é a todas as vítimas
as vítimas que se recuperaram e todas as vítimas que, infelizmente, não conseguiram se recuperar, em nome de Cleonice Gonçalves, essa senhora, essa mulher guerreira, essa primeira senhora que faleceu no Rio de Janeiro pelo Doméstica, vamos Covid. lembrar, né? Doméstica. Cleonice Gonçalves, 63 anos, doméstica, morava em comunidade, então ela sentiu os primeiros sintomas em um dia, no dia seguinte ela veio a óbito. Então é em nome dela que eu quero prestar as minhas sinceras homenagens a todas as vítimas e as famílias dessas vítimas. Como a dona Cleonice, que infelizmente viveu numa senzala dentro da casa dessa madame, tem tantas outras e outros que ainda vivem nas senzalas, e, e muitos estão com Covid, mas não conseguem sair das casas. Sim. E acabam morrendo e não tem nenhum tipo de notificação Não de que entra para eles morreram de estatística, Covid. né? Não entra para Não estatística. entra para estatística, justamente. Então, em nome de Cleonice, eu quero desejar toda a paz do mundo aí, toda a minha dedicação de coração para vocês, familiares das vítimas de Covid. Obrigada, Bea. Obrigada, obrigada, obrigada. Amei você aqui comigo. Aqui.